A Saber Viver Lisboa TV encontra-se com Lander Patrick e com Jonas Lopes. Lander Patrick, eu sei que é o criador, sei que Lander Patrick é o criador desta, portanto, desta dança-concerto, não é? Que também é interativa, não é? É uma dança interativa, estimula a participação do público e tem um título bastante sugestivo, portanto, Arrastão. Patrick, em primeiro lugar, queria lhe perguntar, em termos sociológicos, pensa que de facto esta coreografia reflete o fenómeno sociológico do arrastão, neste caso no Brasil, não é? Na verdade, o arrastão tem dois significados, não é? Muito bem. Ele tanto pode ser esse arrastão, esse roubo que acontece, normalmente em praias no Brasil, e depois tem esse termo arrastão, essa mancha de pessoas que leva tudo o que aparece à frente, e também é o arrastão da pesca de arrastão. Muito também. Bem. Sim. Então, na verdade, o título ele é ambíguo em qual embora os fenómenos sejam parecidos em termos de imagem, físicos, não é? Em termos físicos eles são bastante parecidos, mas eles na verdade são duas coisas diferentes. E este arrastão que nós estamos a fazer, ele tanto pode ser um quanto pode ser outro. Por isso, ele tanto pode ser sociológico como pode ser um termo de caça, não é? Resultante da atividade pescatória ou de caça, não é? Sim. Neste caso. Portanto, se eu te respondesse sociologicamente, que poderia fazer perfeitamente, na verdade estaria a funilar a interpretação do nome só para um lado. O que me interessa bastante, que foi um nome sugerido pelo Jonas, interessa-me bastante que haja essa... Polissemia, vários significados, não é? Vários sentidos. Sim. E de que forma, eu acho que lá para casa perceberem, de que forma, e vou passar a tratar-vos por tu, porque incorro sempre nesta questão. Já acordamos que íamos falar. Exato. Como é que, eu gostaria de vos ouvir em relação a isto, como é que a partir desta polissemia e destes dois conceitos, não é? Ou dois significados de arrastão, como é que se chega a um palco e como é que há esta tradução numa coreografia, numa dança, num concerto? Que várias linguagens são estas, digamos assim? O nome surgiu depois da ideia. Muito bem. Sim. Como sempre, sim. Portanto, primeiro a criação artística. Até agora, sim, esta é a terceira peça. Se bem que eu acho que a escolha do nome é uma criação artística muito difícil, muito difícil de fazer, mas... E por acaso esta surgiu no Brasil, este nome arrastão. Sim. Surgiu no Brasil porque vocês... Estávamos lá a apresentar outra peça e por acaso surgiu lá. E são ambos brasileiros, vocês? Não. O Patrick é, não é? Não, como se pode ver. Pelo sotaque. Muito bem. E em termos, portanto, em termos de semiótica, nós temos linguagem gestual, temos música, temos canto, temos dança, enfim, o que é que nos poderiam acrescentar mais sobre esta integração de linguagens no palco em relação ao arrastão? Olha, em termos semióticos eu podia funilar mais respondendo sobre o balão, que é um instrumento que dá corpo à peça. Não é? Ele é o veículo que cria a transação entre palco e plateia. A transação de música. Não é? E então eu acho interessante falar da semiótica do balão enquanto caixa de música, enquanto uma caixa fúnebre pela sua cor, pela negritude e pelas possibilidades sonoras que ele traz e toda a imagética que traz à volta dele, que estão ali a orbitar o objeto balão. E eu acho que no arrastão nós tentamos sempre trabalhar nesse agridoce, em qualquer coisa que vai para o obscuro, mas que pode também ser carnavalesco. É tal como estávamos a falar na conversa, não é? Que é uma celebração, mas também tem esse... Um lado perverso, talvez? Entre o fogo de artifício e o tiroteio. Exato. Sim, nós achamos sempre que o arrastão é entre o fogo de artifício e o tiroteio. Portanto, porque ele traz uma bagagem, um
campo de significados muito alargado, não é? Sim. Então nós tentamos sempre não pôr uma lupa numa coisa só, mas tentar fazer um zoom out. Uma expansão, não é? Sim, e expandir. Portanto, para nós é o que mais me interessa nesta peça, é o mesmo objeto que já tem tanta carga. Exato. E ele acaba por se alterar completamente, porque a relação que o público vai estabelecendo com ele ao longo da peça, que tem uns 45 minutos, 50, sim. Eu acho que acaba por diluir todos os significados que aquele objeto trouxe antes da peça e acaba por criar uma coisa nova, não é? E é neste contexto que podemos falar das tais paisagens acústicas? Não. Sonoras, exato. Sim. Portanto, sim. Que conceito é este? Sei que resulta da fusão, da vossa fusão com o público, não é? Uhum. Mas que conceito é este que de facto vem ser um conceito diferente, original, dentro deste contexto de Arrastão? Portanto, paisagens sonoras, do que é que estamos a falar? Não percebi a pergunta. Vais mal. Do que é que estamos a falar quando falamos na criação, da vossa criação com o público, das tais paisagens sonoras? Essas paisagens sonoras elas são produzidas por esta massa de gente. Sim. Que é introduzida num léxico gestual e cada gesto representa um som. Então esta paisagem sonora começa a surgir do próprio público, que como eu costumo dizer, também é outra performance que está a acontecer uma performance do público e em palco. E toda a paisagem sonora quase vem daí. Uhum. E deste maestro que está a compor com essas paisagens sonoras vai compondo os diferentes quadros e cada apresentação é uma apresentação, porque também cada grupo é um grupo. Exato. Sim. E as paisagens são sempre diferentes, também de alguma forma, às vezes mais caóticas, outras vezes muito mais ritmadas. Portanto é uma espécie de montanha-russa quase, não é? Sim. 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 Se for um público mais infantil ou um público com mais idade, é sempre muito diferente. Ou um público mais habituado à dança, ou um público mais, por exemplo, numa escola artística. Claro, são linguagens diferentes. Ou mesmo de onde o público vem, se fazer isto no Brasil é muito diferente de fazer na Europa, ou fazer na Europa Latina, ou fazer no norte da Europa. Portanto, questões culturais também que influenciam a interpretação, a descodificação do que estão a mesmo a ritmia, a afinação, há mesmo um papel na cultura muito forte nesta coisa de sermos rítmicos ou não, de sermos afinados ou não. E os temperamentos, não é? Nós temos reparado que nós, numa outra peça que nós estamos a apresentar na Europa, nós damos um pequeno workshop a um grupo local antes que vai integrar na peça. Okay. E nesse workshop nós costumamos lecionar coisas que nos interessam, que é a relação do corpo enquanto instrumento de percussão, voz e a dança. E reparamos muito que nos países mais do sul há mais propensão para se estabelecer uma boa qualidade rítmica e empatia, não é? Pois. E no norte, não. No norte da Europa há mais em relação à voz. Há uma optimização na voz, que são muito mais à vontade e mais afinados também. E então, isto são questões culturais que nós vamos aprendendo. Sim. Claro, são sempre standards, são sempre generalizações, mas que vos enriquecem, não é? Sim, nos enriquece. Exato. E também ajuda a perceber como é que o arrastão, quase que já prevemos como é que o arrastão vai cair sobre a cabeça das pessoas em determinado sítio e como é que essas paisagens sonoras vão se formar, porque eu também vejo a peça como manchas de som que vão migrando da plateia para o palco, do palco para a plateia. E se eu souber que vamos para um sítio em que não é possível criar tantas organizações rítmicas, trabalhamos mais nesse aspecto de mancha, de desorganização. Então, se é para bagunçar, vamos bagunçar caos. Muito. Sim, vamos criar muito caos. Do mimetismo, vocês, portanto, neste caso tu estás a dar uma orientação ao público para interagir com os balões e tal, e
crees que de facto é um estímulo ao mimetismo, a pessoa reproduzir ou tentar reproduzir aquilo que tu estás a fazer, ou de facto é dada aquela autonomia de que falavas há pouco? É criada aquela liberdade de intervenção das pessoas, ou deixas as pessoas seguirem ou o mimetismo, ou imitar, ou a questão da autonomia? Enfim, deixas as pessoas decidirem o que querem, se te querem simplesmente imitar ou voar para outros caminhos. Sim, o que é que nos podes dizer sobre isto? Sim, eu na verdade não sei, por isso é muito difícil de responder. Não, na verdade não sei e é bom não saber também, porque de facto acho que tem a ver com o tipo de público que tem. Claro. Que temos. Sim. Que é como estávamos a falar naquela pequena reunião. Sim. Se o público realmente quiser fugir da ordem pré-estabelecida, se ele o fizer claramente, eu vou seguir o público. Este conceito é importante, portanto o público também te pode moldar mas eles moldam sempre, em geral eles moldam sempre. Portanto, se eu tenho... Em tempo real, não é? Em tempo real, sim. Okay. Em tempo real eles moldam sempre. Sim. Portanto, eu posso preparar uma estrutura que está preparada para a peça, no entanto, em tempo real as coisas tomam sempre outros contornos, dependendo de se é execuível ou não o que eu pretendia fazer. Então isso já vai determinar. Se pretendia fazer certa composição rítmica com o público e se vejo que não é possível, ou se eles até conseguem fazer muito mais, então eu vou viajando com o público. Mas, claro que se o público me fizer, ou algum elemento do público fizer uma proposta completamente clara, que saia fora da ordem estabelecida, ela é sempre integrada, ela é bem-vinda, super bem-vinda e utilizada, sim, porque lá está, não é? O público é a parte integrante de uma peça em que eles são os performers também. Exato. Embora não se vejam, mas eles... Sim, diz, não sei se o Jonas quer acrescentar mais alguma coisa em relação a esta questão. Era o que ele ia dizer, pronto, que nós estamos constantemente também a assistir a outra peça que está a acontecer em frente à nossa. Exato. Porque de facto o grau de entrega e a forma como as pessoas expressam a concentração na cara e a forma como o nível de concentração também, isso provoca também quadros muito engraçados na plateia, não é? E está a acontecer outra coisa também na plateia. Exatamente. E pronto, é uma orquestra. Pronto. É de facto, estão a acontecer duas performances, duas peças uma em frente à outra. Sim, tal como uma pessoa quando vai observar uma orquestra, tanto pode fixar o seu olhar no maestro, que não produz música, não é? Nos seus gestos, mas pode observar o movimento desse maestro, ou então ficar mais atenta aos gestos dos músicos, não é? Porque nós ficamos muito atentos aos gestos das pessoas, às pequenas nuances, sim, às subtilezas, ao desconforto que pode haver também de estar a ser tão comprometido também, que pode acontecer esse desconforto que nós também utilizamos, não é? Ou espicaçamos ainda mais, ou então diluímos para outras coisas. Qual foi a fonte, ou quais foram as fontes principais de inspiração para a criação desta dança-concerto? Sim. O que é que nos podes dizer, Patrick? Sim, chama-se sound painting e é uma técnica de orquestração fundada pelo Walter Thompson, um nova-iorquino, que criou um léxico de 1200 gestos que podem ser aplicáveis a vários
departamentos artísticos, não é? Portanto, ele em palco, numa performance, ele tanto pode com os mesmos gestos orquestrar bailarinos, como atores, como músicos, como artistas que trabalham com um vídeo, portanto, isso para mim foi a base. Foi a base. Então nós estivemos em Itália a fazer um workshop de uma amiga nossa, que ela era bailarina do Walter Thompson, ela trabalhava nas orquestras dele enquanto bailarina, e tivemos esse contacto com sound painting. Então ficamos tão apaixonados e emocionados pelas coisas que aquilo pode ativar num grupo, que queríamos que toda a gente fizesse isso, de alguma forma. Então foi esse o desejo de transformar esta possibilidade de criar uma coisa em conjunto com o público. E depois o Arrastão, não é? O Arrastão depois surgiu dentro desse contexto e já também... O Arrastão enquanto nome? Sim, enquanto nome. Sim. Contexto, sim. A ideia de arrastar um público para uma criação em conjunto. Para um campo de significados que toda a gente entende e que toda a gente trabalha sobre ele, foi assim quase imediato, não é? Surgiu essa ideia. Esse nome me pareceu encaixar-se perfeitamente. Ok. Muito bem, agora só vos queria pedir para nos relembrarem das datas da vossa estreia, neste caso, eu penso que é no CCB, não é? Dia 27? 27, 28 no CCB e dia 25 no Campo Alegre. Muito bem. Projetos futuros também para levar a peça para outros, não sei, países, eventualmente? Tem já alguma coisa em vista? Sim, vamos para o Chile no fim do ano. Muito bem. Só me resta agradecer a vossa amabilidade, dar os parabéns pela vossa criação, pela vossa performance, que de facto integra várias linguagens, e penso que o público vai beneficiar dessa interação e deste enriquecimento de significados, interpretação, descodificação. Muitos parabéns e muito obrigada pela entrevista. Obrigado.